Olá a todos, muito bom dia. Me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call desta quinta-feira, 24 de novembro. Nos destaques do dia, na ata da última reunião de política monetária do Fed, uma maioria substancial dos participantes do comitê julgou que uma desaceleração no ritmo de aumento provavelmente seria apropriada em breve. Hoje, o Banco Central Europeu publica a ata da sua última reunião de política de outubro. No Brasil, o foco continua na proposta de emenda constitucional que permitiria gastos acima do teto em 2023. Outro destaque hoje é a inflação do IPCA 15. De olho nos mercados, o principal índice da Bolsa Brasileira encerrou o pregão desta quarta-feira com uma queda de 0,18% aos 108.841 pontos. Esse é o terceiro dia de queda consecutivo do índice, enquanto o dólar caiu 0,10% frente ao real, encerrando o pregão aos R$ 5,37. As taxas futuras de juros fecharam em alta, seguindo o movimento do pregão anterior. Os agentes financeiros seguem adicionando prêmio de risco nos ativos locais, em meio às indefinições relacionadas ao montante de gastos que deve ficar de fora do teto nos próximos anos. Assim, as questões políticas domésticas seguem como principal gatilho para a movimentação dos preços dos ativos locais. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,7%, desde janeiro de 2024 foi para 14,57%, desde janeiro de 2025 encerrou em 13,94%, desde janeiro de 2027 fechou em 13,74% e desde janeiro de 2029 foi para 13,72%. Mercados globais amanhecem levemente positivos após a ata do FONC revelar que a maioria dos membros do Fed apoia uma redução do ritmo das altas de juros, à medida que a inflação arrefece. Ainda nos Estados Unidos, as bolsas permanecerão fechadas por conta do feriado de Ação de Graças. Na Europa, o índice de clima empresarial na Alemanha subiu para 86,3 pontos em novembro versus 84,5 em outubro. O aumento é reflexo das expectativas de uma recessão possivelmente menos severa do que o antecipado. Na China, o índice encerra em alta, com o anúncio de novos estímulos econômicos. Nesta quarta-feira, o Conselho do Estado da China afirmou que usará ferramentas monetárias, incluindo cortes nas taxas de juros e redução dos requerimentos da reserva dos bancos, para impulsionar a demanda por crédito. Ainda em relação à última ata do Fed, o sinal de uma possível desaceleração no ritmo de aumento de juros é baseado em sinais de desaceleração da economia e no fato dos juros já terem subido rapidamente até agora. O mais provável parece que o Fed eleve os juros em 0,5% em sua reunião de dezembro, depois de 4 altas consecutivas de 0,75 pontos percentuais. Em relação à atividade econômica nos Estados Unidos, os dados foram mistos ontem. As encomendas de bens duráveis aumentaram 1% em relação ao mês de outubro, acima das expectativas de 0,4%. As vendas de casas novas em outubro aumentaram 7,5%, após uma queda de 11% no mês anterior. Do lado negativo, o índice PMI composto caiu para 46,1%, significativamente abaixo do limite de 50 pontos. Leituras abaixo de 50 pontos indica contração. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego subiram para 240 mil, de 223 na semana passada. Em suma, a economia norte-americana parece estar em desaceleração, ainda que um ritmo heterogêneo e moderado. Já na China, os casos diários de Covid atingiram um novo recorde, superando o pico de abril. A maioria dos casos é assintomáticos. A propagação da doença pressionou os líderes da China, que recentemente decidiram não acionar duras medidas anti-Covid, para não prejudicar a recuperação econômica. No Brasil, o foco continua na proposta de emenda constitucional que permitiria gastos acima do teto em 2023. A imprensa local noticia que o Congresso não permitirá que o governo aumente gastos muito acima dos 70 bilhões necessários para manter o programa Auxílio Brasil em R$ 600 por pessoa. As incertezas, porém, permanecem. Outro destaque hoje é a inflação do IPCA 15. Esperamos mais sinais de que a dinâmica da inflação está melhorando, devido à inflação de custos mais baixa globalmente e uma política monetária mais restritiva no Brasil. O consenso de mercado prevê que a inflação anual cairá para 6,2% de 6,85% em outubro. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um excelente dia e bons investimentos.